Vamos continuar de pé. Eu queria que nós continuássemos aqui. Passar o microfone para o pastor, pois ele vai nos trazer uma palavra nessa noite. Quantos querem ouvir uma palavra nessa noite? Glória a Deus. Senhor, eu quero te apresentar o teu filho, pastor Juarez, que há de nos trazer uma palavra direto do teu trono, Pai. Usa o teu filho, continua capacitando, instrumentalizando ele. Meu Deus, que nessa noite seja mais um dia de cura, mais um dia de libertação, mais um dia, Senhor, que tu vai agir nas nossas vidas. Nós queremos ouvir uma palavra tua, Senhor, não do homem, mas que venha de ti. Então, Senhor, prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, Senhor. Faz a tua vontade nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode dizer? Amém. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Desejo que nós tenhamos uma ótima noite aqui na presença de Deus. Quero aproveitar e pedir, no final do culto, uma palavra com todo o Ministério de Louvor. O pastor Fábio também está convocado, viu, pastor? No final do culto a gente encerra rapidinho, vem para cá, para frente, para a gente ter uma rápida palavra aqui em nome de Jesus. Meus queridos, tantos vocês que estão aqui na casa de Deus, como os que estão me assistindo, se tiverem Bíblia, por favor, aqui e de pé, abra, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 16. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos desse texto. De manhã muito cedo eu vim para cá, para a empresa, meditar nesse texto, para que eu pudesse nessa noite estar ministrando nele, visto que ontem eu tive acesso a uma informação que me deixou chocado, perplexo. Eu quero compartilhar isso que se reflete também dentro da nossa igreja, é um fato verídico que ocorre dentro desta e de outras igrejas. E nem precisa a gente fazer uma análise muito crítica para perceber o que eu vou dizer nessa noite. Mateus capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Tome assento, você que está aqui conosco. Eu queria muito a vossa atenção nessa hora. E obviamente sempre existirá alguma coisa que durante o culto tentará roubar de você a atenção, mas eu quero dizer algumas coisas nesse texto, que nesta manhã eu estive meditando, e o que me levou a ler esse texto foi uma informação que eu recebi recentemente do IBGE. Está bonito. O IBGE disse recentemente que de 2010
a 2018, a população evangélica do Brasil aumentou em 62%. Aqui para nós, gente, 62% é muita coisa. Então, se antes tinha 100, agora ficou 162. É muita gente que está se tornando evangélico. É muita gente que está indo para a igreja se tornar evangélico. E você vai entender já já por que eu escolhi como tema da minha mensagem: o inferno não prevalecerá. Porque o inferno, literalmente, tem avançado. E o que mais me espanta, e você verá isso durante a ministração, é que ele tem avançado dentro das igrejas. Ele tem avançado no meio evangélico. Ele tem avançado naqueles que dizem-se evangélicos. Esta semana eu estava indo deixar um funcionário meu que é evangélico na casa dele, e eu perguntei se ele sabia por que ele era chamado de evangélico. E ele não soube me responder. Então ele disse assim: eu sou protestante. Eu disse: você protesta contra o quê? Me fale sobre o que você anda protestando. Que protesto é esse que nós evangélicos fazemos? Me explique este protestantismo que nós anunciamos, que somos protestantes. E ele deu uma volta numa salada mista, falou coisa com coisa, em resumo ele disse: eu também não sei, mas a gente está tão acostumado a ouvir essas falas. Eu sou evangélico, não sei quem lá global é evangélico, não sei quem lá da rede tal é evangélico, fulana de tal que está no carnaval é evangélica, ciclana que canta funk é evangélica, Beltrano que é tocador de uma banda famosa no mundo é evangélico. E aí a gente vê que esse evangélico, esse evangelicalismo tem se difundido de uma forma tão tremenda e que nós não estamos nos percebendo. Nós não só nos percebemos, ainda além de nós não nos percebermos, também estamos no meio desse pacote, sendo levados por ele, como que arrastados, como que alguém que está correndo no meio de uma multidão, e tem alguém parado, e ele não tem opção a não ser correr também, porque senão o nego vai pisotear ele. E eu quero falar disso, porque isso me chamou a atenção. O IBGE anuncia que a população evangélica deste país aumentou em mais de 50%. Então, se nós tínhamos 50 milhões, nós somos para mais de 100. Uma população de quase 300 milhões de brasileiros, hoje nós temos mais da metade de evangélicos. E segundo essa mesma pesquisa, ela anuncia que, fazendo uma projeção matemática, em poucos anos o Brasil será completamente evangélico. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque observe de 2010 a 2020, aonde nós aumentamos em 62% a população dita evangélica. Mas a criminalidade, ela não diminuiu, ela aumentou. A corrupção, ela não diminuiu. Veja o nosso presidente, que suou daqui para cá e de lá para cá para tentar se manter numa posição e não consegue, porque ou ele anda na bandalheira, ou ele faz a vontade do pessoal que não presta, ou ele não comanda o país. É uma geração podre, que vai desde os vereadores, vai até o presidente. É uma geração de canalhas, de pessoas que infelizmente têm a corrupção na veia, tem, sabe, aquele sentimento pecaminoso correndo no sangue. E essas pessoas, elas estão aderindo ao evangelicalismo. É tão curioso que quando eu fiz uma análise a partir dessa pesquisa, eu descobri que a criminalidade aumentou, que a corrupção aumentou no Brasil de 2010 para cá, que a quantidade de suicídios triplicou. Se em 2010 uma pessoa tirava a vida, hoje são 3 tirando a própria vida. Ela triplicou.
A quantidade de pessoas que precisam de tomar remédio, tarja preta, aumentou desproporcionalmente àquilo que nós estamos acostumados. Então a nação que se tornou mais evangélica, Thaís, se tornou mais doente. A nação que se tornou mais crente se afastou daquilo que prega dentro do cristianismo. E isso me chamou a atenção. Isso me deixou um pouco pasmo. Porque há uma promessa. Essa promessa não veio de um apóstolo. Essa promessa não veio de um crente da Bíblia. Essa palavra veio de Jesus. Jesus estava, diz a Bíblia Sagrada, questionando os seus apóstolos sobre o que estavam falando dele. O que o pessoal está dizendo que eu sou aí? E as pessoas começaram a responder: Jesus, o pessoal está dizendo que tu é um grande profeta, que tu é a reencarnação de Elias, visto que dentro do judaísmo, uma vertente deles crê na reencarnação. E eu não vou nem mexer nisso, que vai bagunçar a cabeça de quem disse que isso não existe, que isso é coisa do demônio, que é o capeta, e aí vai bagunçar legal. Mas vejamos, alguns começaram a dizer: Jesus, alguns acham que você é o profeta Jeremias, outros estão dizendo que tu é a reencarnação de João Batista. João Batista tinha morrido, tinham cortado a cabeça dele. Não, tu és na verdade o Elias que nós esperávamos. Tá, e vocês, disse Jesus, o que vocês acham que eu sou? Pedro abre a boca, não inspirado em si mesmo, não falando de si mesmo, mas por um espírito que vinha de Deus, o Espírito Santo, inspira Pedro a falar, e Pedro abre a boca e diz assim: tu és o Cristo, que em português claro, tu és o ungido, tu és o escolhido, vindo de Deus. Ele disse: olha, tu és aquele que nós esperamos, tu és aquele que os profetas falavam, tu és aquele que veio cumprir esse momento profético que a Bíblia relata que um dia aconteceria. Tu és o ungido de Deus. Jesus se alegra e disse: olha, tu é Pedro, tu é pedrinha pequena, Jesus estava dizendo no grego. Aí ele aponta para si mesmo e diz: olha, mas eu sou pedra grande, e sobre esta pedra, apontando para si mesmo, eu edificarei a minha igreja, e contra ela não prevalecerá as portas do inferno. Escute, as portas do inferno só não prevalecem quem for a igreja de Cristo, quem estiver na pedra que é Cristo, quem estiver assentado sobre a rocha que é Cristo, quem estiver fundamentado nessa rocha. É essa igreja que Jesus disse assim: sobre a minha igreja eu digo que nem as portas do inferno irão prevalecer sobre ela. Cadê esta igreja? Cadê esta igreja? Você que está me assistindo, cadê esta igreja? Eu estou perguntando a vocês: aonde está a igreja cujas portas do inferno não prevalecem contra ela? Existe uma igreja, porque Jesus disse que ela existe, e que ela está fundamentada em Cristo, e que ela, se ela está fundamentada em Cristo, ela não será maculada, ela não será manchada, ela permanecerá no fronte de batalha, ela não se dobrará ao evangelicalismo, ela não se dobrará às coisas que Satanás tem implantado dentro das igrejas, ela não se dobrará ao inferno, ela permanecerá firme, inabalável, constante, e esperando o noivo que um dia voltará. Aleluia. Aonde está esta igreja? Quem é esta igreja? Eu estava assistindo um vídeo de mais ou menos 20 anos atrás. O pastor mais famoso dessa nação estava pregando. Pastor mais famoso dessa, só tem um pastor nessa nação que é o mais famoso, que o pessoal acha que ele representa o evangelho, mas ele não me representa, e nem representa você, se você for um homem ou uma mulher de Deus, mas ele representa um monte de gente. Esse cara que é o cara mais famoso do mundo evangélico atual brasileiro, há 20 anos atrás, eu ouvi numa pregação, quando ele ainda tinha um bigode que vinha até aqui assim, ó. Ele dizia:
que a igreja de 20 anos atrás estava incorrendo no erro de permitir que dentro dela entrasse a teologia da prosperidade, o misticismo gospel, a bagunça do evangelho estava entrando. Ele diz assim em uma das suas falas: as igrejas estão se tornando teatros para entretenimento de pessoas. 20 anos atrás esse cara falou isso. Há 20 anos atrás, nesta pregação, ele desce o sarrafo. Ele vai citando o nome de todos os pastores que trouxeram para o Brasil essa bagaceira. Começando pelo pastor de uma das maiores igrejas daqui, senhor Edir Macedo, que trouxe para cá o movimento da teologia da prosperidade, bagunçando com o evangelho, usurpando a fé das pessoas. E eu assumo o que eu estou dizendo, porque eu provo na Bíblia isso. Usurpando com a fé das pessoas, literalmente. E ele desce o sarrafo, ele não tem medo não. Ele rasga o verbo, ele chega e cita nomes. Não foi só um não, foram vários nomes na pregação de 20 anos atrás. Eu assisti na pregação e saltei para o ano 2020. Fui vê-lo pregar agora. O cara é o maior criador de entretenimento do Brasil. O cara cria congressos onde piadistas evangélicos usam o púlpito para brincar e tirar onda. Pseudos pastores usando literalmente o púlpito para a mensagem inteira ser só palhaçada. O cara se transformou num dos maiores picaretas da nação. Roubando descaradamente, trouxe um palhaço dos Estados Unidos para sentar em cima de um púlpito. E dentro dessa bancada, em cima do púlpito, conversando com ele, o cara tem a cara de pau, anunciando ao vivo, para uma nação que se chama de evangélica, que aqueles que plantarem uma semente de R$1.000 irão ganhar uma casa. E o tal pastor que trouxe confirmando aquilo que é um absurdo. E como se não bastasse, ele ainda diz assim: e você que vive de aluguel, não é para dar 10% não, você vai tirar do seu aluguel. Gente, isso é canalice. Você vai tirar do seu aluguel, não é só um mês de aluguel não, você vai ficar sem pagar o aluguel 2 meses. E você vai trazer esta semente, e essa semente se multiplicará e Deus vai te dar uma casa. E milhares de pessoas entraram na dívida, não pagaram o aluguel, tiveram que brigar na justiça. Os donos das casas perderam por causa desta canalice de um cara que há 20 anos atrás dizia que isso tudo era coisa do diabo. E é. Eu fui fã desse cara no começo da minha fé. Eu achava fantástico o que esse cara pregava, porque ele não tinha medo de rasgar o verbo, de falar a verdade, de anunciar o evangelho verídico, verdadeiro, salvífico, que leva o homem ao arrependimento sincero, a uma transformação que leva à cruz. O cara levava as pessoas até a uma introspecção. As pessoas refletiam em si mesmo: peraí, minha vida está errada, eu vou me entregar a Cristo Jesus. E hoje só se fala em dinheiro, só se prega dinheiro, as campanhas são em cima de dinheiro, as igrejas só anunciam dinheiro. Venha, traga, faça isso, e usa o que é pior, textos isolados fora de contexto da Bíblia para justificar o engano e o engodo. Eu estou errado, que igreja? 62% da população hoje se multiplicou. Nós éramos X, nos tornamos Y. E esse Y é 62% a mais. E nós vamos chegar a 100%. Porque a igreja está bombando, gente. Hoje a igreja está flutuando, mas não é no Espírito, não é em Deus. Hoje você não vê falar que Jesus está voltando. Não se anuncia isso. Não se anuncia que nenhuma pessoa que não estiver com a sua vestimenta branca não encontrará a Deus.
Não se anuncia neste novo evangelho que se você estiver fora do prumo, estiver no erro, diante do eterno, você nunca o verá. Não se anuncia que Ele é um Deus santo e que existe em nós santidade. Não se anuncia mais que literalmente o inferno existe e é real. E eu vim aqui dizer para este inferno que está se instaurando dentro das igrejas, que ele não prevalecerá contra os salvos, ele não prevalecerá contra os santos, ele não prevalecerá contra os eleitos, porque Jesus prometeu que quem estivesse nele, fundamentado nele, as portas do inferno não prevaleceriam. Aleluia. As igrejas estão lotadas, gente. É sério. Todo mundo buscando igreja. Mas é curioso, porque nós estamos numa geração de super-heróis gospels. Jorginho, gente que literalmente idolatra seres humanos. Olha para cá. Eu tenho um colega pastor que terminou o culto, ele sai pela porta do fundo, porque o assédio sobre ele, eu não estou falando do assédio sexualmente falando não, é do assédio pessoal mesmo. É gente querendo tocar nele para ver se dele sai poder. É gente querendo abraçar ele para ver se ele, depois que abraça ou passa um pouquinho de suor assim, a pessoa fica bem. E as pessoas estão com seguranças. Pastores que estão literalmente se escondendo no término do culto para não ter que abraçar as ovelhas. Meu amigo, pastor que não tiver cheiro de ovelha não é pastor, querido. Pastor que não puder abraçar a sua ovelha não é pastor. Porque pastor foi chamado para andar no meio de ovelhas. Ele vai cheirar a ovelha. As pessoas vão chegar perto e dizem, tu está cheirando a ovelha. É lógico, porque eu sou pastor. Eu cheiro a ovelha. Essa roupa parece, mas eu sou como eles. Porque pastor foi chamado para pastorear ovelhas. Mas o evangelho que nós estamos pregando não está transformando essa nação. Não está salgando. O sal da terra aumentou aqui no Brasil. Mas curiosamente este sal, Jesus disse que se ele não estiver salgando, ele não serve para nada, a não ser para quê? Para ser pisado entre os homens. E isso é tão real, é tão sério, que hoje as nossas mensagens, elas massagiam o nosso ego. As nossas mensagens são dos nossos púlpitos, elas têm o principal fim de lhe deixar alegre, de lhe colocar para cima, de lhe dar um entusiasmo. A mensagem que Jesus pregava nunca foi uma mensagem para deixar ninguém para cima, nunca foi uma mensagem para massagear ego. Jesus não alisava, era com ninguém. Ele não alisou quando entrou no templo, viu a galera vendendo e fazendo do templo o que se faz hoje. Hoje se vende de tudo dentro da igreja, meu irmão. Você compra de corrente, eu não lembro quem foi que comprou ou ganhou umas correntezinhas, umas pulseirinhas, pulseirinha do amor, pulseirinha da fé, pulseirinha não sei de quê, e botou na mão acreditando que aquilo ia mudar a vida da história dele ou dela, eu não lembro quem foi. E pior, ainda trouxe uma para mim, levar para o meu pastor uma. Este é o evangelho de hoje, aonde você, quando é parado na rua por alguém que quer falar de Jesus, não se fala de Jesus, se anuncia a igreja, se anuncia o templo, se anuncia o que vai acontecer lá dentro. Ei, venha na igreja tal hora, que vai ter a campanha, que vai quebrar corrente, vai quebrar não sei o que. Você entra acorrentado até os pés, da cabeça aos pés numa igreja dessa. Sai de lá com mais corrente do que você imagina, mas sorrindo. Porque alguém lhe anestesia com uma injeção de idiotice, de imbecilidade, e aquela injeção vai fazendo efeito por uma semana. Você passa uma semana achando que é o cara, quando você não está sendo nada, se endividando para sustentar o ego e a canalice de homens que se dizem homens de Deus. Gente, eu vim aqui anunciar uma verdade, porque hoje de manhã eu vim aqui para trabalhar e não consegui trabalhar. Eu digo, rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu vou preparar uma mensagem. Senhor, me inspira. E Deus me trouxe a essa mensagem aqui. Eu disse, mas por que, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão? E aí eu abro a internet,
Começo a fazer uma pesquisa sobre o evangelho atual. Descubro que nós aumentamos em 62% em poucos anos. Mas que a criminalidade, a bandidagem, a corrupção, os drogados, a prostituição aumentou mais ainda. Eu anunciei recentemente não, tem alguns meses, que lá em Natal, a Faculdade Federal de Natal foi para os bairros mais perigosos de Natal, Jorge. E lá eles fizeram uma pesquisa e descobriram que a igreja antes de entrar, ou as igrejas antes de entrarem nesses bairros, existia X drogados, X pontos de drogas, X pontos de prostituição. 5 anos analisando essas igrejas, depois que entraram neste bairro, descobriu que aumentou o número de drogados, aumentou o número de pontos de drogas e aumentou o número de prostituição. Então, esse estudo feito pela Faculdade Federal do Rio Grande do Norte declarou que as igrejas não estão fazendo o papel pela qual elas dizem que fazem. A porta do inferno continua aberta e abocanhando. Então nós precisamos rever aquilo que não está certo, para que nós possamos entender o que está acontecendo conosco, e então talvez nós fazermos aquilo que Jesus nos ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O evangelho é: aquele que quiser vir após mim, coloca uma cruz na costa e me segue. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas vai valer a pena. E aí, meditando nesse texto, eu fui analisar como foi a primeira igreja. Quantos querem aprender aqui nessa noite? Nós precisamos de um modelo, gente. O problema é que falta referencial, Edivone. Eu vou seguir quem? Se é o pastor Júnior, ele é cheio de falhas. Se é não sei quem, é cheio de erros. Se é fulano de tal, eu vou seguir quem? Qual é o modelo que eu vou seguir? Mas tem um modelo para a gente seguir. Tem um referencial, temos um guia. Nós temos o que olhar e dizer assim: eu tenho que fazer como isso, eu tenho que seguir esse negócio aqui, eu tenho que ter isso aqui como meu exemplo. Quantos querem aprender isso? Digam glória a Deus. O modelo dos 12, o tão famoso modelo dos 12. Eles eram apenas 12 pessoas, criando a primeira igreja evangélica do mundo. A igreja que Jesus fundou com 12 homens. E eu quero saber como eram esses homens, para que nós possamos segui-los como modelos. Se assim todos querem, digam amém. Primeiro, os 12 não eram super-heróis, mas confiavam em um super-herói. Primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que a primeira igreja, que foi o modelo deixado por Jesus, depois dessa é tudo coisa humana. Depois dessa só é coisa humana, é invenção humana, é criação humana. Foram seres humanos que criaram e constituíram, foram adaptando aquilo que Jesus falou e disse a esse modelo que eu e você temos hoje. Mas o modelo de Cristo que Jesus deixou é, em primeiro lugar, era uma igreja formada não de super-heróis, mas formada de homens simples. Eles eram um grupo composto por 12 homens entupidos de defeitos. Quem já leu aqui os 4 evangelhos? Levante a mão assim, por gentileza, só para eu saber a quem eu estou falando. Você que ainda não leu, leia. Você vai conhecer quem eram esses caras, esses 12 apóstolos. Lá tinha de tudo. Tinha gente ali egoísta, tinha gente ganancioso, tinha gente ali que era ladrão. Nessa primeira igreja, Jesus escolheu só gente mala. Não foi gente boa não. Não era super-herói, não era homens de terno e de gravata, não eram homens que tinham eloquência na fala, não eram homens que tinham anéis de doutorado. Eles não eram homens letrados, eles eram homens ignorantes. Mas a ignorância deles
Deus usou para confundir os sábios. Os defeitos que esses homens tiveram foram transformados em modelos e exemplos de vida cristã. E nós temos um modelo a seguir, mas que não era feito por super-heróis. Sabe uma coisa que eu descobri? Eles ficavam doentes. Você já imaginou isso? Apóstolo fica doente, apóstolo tinha febre, apóstolo adoecia, apóstolo morria, apóstolo quando era atingido, ele se feria. Os apóstolos atuais não. Eu tive vendo uma cena que ela é dramática. O cara pega uma facada no pescoço, pá, vai para o hospital. Colocaram lá, enquanto ele estava pegando a facada, um pano branco para conter o sangue até chegar no hospital. Chegam no hospital, tratam ele, o médico costura ele todinho, ele de lá mesmo já dá uma palavra de bênção, mostrando que Deus era com ele, que nem o diabo conseguiu tirar a vida dele. A igreja entra naquele êxtase, dizendo: ainda estou mandando para vocês o meu pano, com o meu sangue. Aí eles pegam aquele pano, que era uma camisa, ela vira um lençol enorme. Ninguém percebe isso, gente. É muita ignorância. Ninguém vê isso. Se transforma num pano enorme, cheio de manchas de sangue. E as pessoas vão tocando neste pano para serem curadas do seu mal. Eu que não gosto de cutucar, né, a cobra com vara curta, fui lá no Face do meu amigozinho e disse: por que o senhor não usa este pano para curar o corte? Coloca o seu paninho aí, ó, bota assim, ó, e cura o corte. Ah, mas ele serve para curar os outros, mas não serve para curar você. E ninguém se toca, ninguém percebe, ninguém entende. São super-heróis. Deus deu um grande livramento, Deus fez um milagre. Tentaram matá-lo, mas não conseguiu, porque Deus era com ele. A mão do Senhor entrou no meio. E o povo vai caindo na imbecilidade da ignorância que é pregada. O povo vai comendo e gastando dinheiro. E olha, quando você sair, lá tem um tijolinho de R$100 que vai mudar a sua vida. Tem a água benta que vai te ajudar não sei com o que. Tem uma lâmpada que não sei o que você vai usar. Tem também aquela fitinha. Tem a dourada, tem a azul. A dourada é para quem quer prosperidade. A rosa é para quem quer o amor. Não sei quem é para quem quer o romance. Não sei o que é para quem arrumar o casamento. Compre a fitinha, é só R$100. É nada mais que isso. É muita canalice. Neste evangelho de super-heróis, de homens intocáveis, nesta atualidade, nós estamos fugindo da realidade bíblica. A igreja que foi deixada por Cristo era formada não por super-heróis, mas por homens cheios de erros, de defeitos, mas eram homens que estavam nos pés de um super-herói. Eram homens que clamavam ao verdadeiro super-herói. Se os Estados Unidos fosse mostrar quem verdadeiramente deveria ter um S de super-herói, não era o Superman, era o nosso Jesus. Porque o que ele fez, o preço que ele pagou e as lutas que ele vence todos os dias contra as trevas, o torna um verdadeiro super-herói. E eu diria, o único e verdadeiro super-herói. A ele seja a honra e a glória. Meu Deus do céu, a gente precisa ficar fingindo que é mais espiritual. Eu estive com um pessoal, não sei quem lembra, nós fomos num congresso de jovens na Peniel. Foi uma galera daqui. Lembra, Marinilde? Foi o primeiro que eu fui. E foi também Zé Afinil. Eu não posso mandar o meu povo para um lugar daquele de novo, nunca. Peniel, um lugar de encontro com Deus. A gente encontrou tudo, menos Deus lá. Pregador que ia pregar passou 30 minutos falando em línguas no microfone, sem falar uma única palavra em português. Foram 30 minutos que eu estava sentado na frente olhando e dizendo assim: meu Deus, fala, Senhor, mas fala para eu entender. Ele chama uma irmã para cantar, e a irmã sobe já no mistério, pega o microfone, passa mais 30 minutos sem cantar, falando em línguas. Acabou o culto, porque quando me chamaram para pregar, eu cheguei e disse assim: gente, é o seguinte, eu não vou começar a pregar aqui, para pregar 1 hora não dá para mim, já são quase 10, quero deixar uma palavra para vocês. Acabou. Palhaçada,
falta de respeito. A igreja sai de lá vazia, mas aparentemente cheia. A igreja sai de lá sem meditar e sem pensar em nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você estudar Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando Deus derramou do Espírito Santo no chamado dia de Pentecostes, olhe o que acontece com aquela igreja quando eles recebem o poder de Deus. Porque quando eles receberam o poder que vinha de Deus, no dia seguinte, sabe o que aconteceu com a vida deles? Cada um começou a correr para um lado dizendo: já ouviu falar de Jesus? Não, ele morreu na cruz pelos teus pecados, quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. E outro ia para outro lugar, sabe, já falando de Jesus, encontrava um endemoniado, saia em nome de Jesus, o demônio saía, a pessoa ficava liberta, dizia assim: o que é isso? É o poder que vem de Deus. O evangelho de hoje não nos leva a isso. O evangelho de hoje anula isso. Por quê? Porque as igrejas que são tradicionais, quem está me ouvindo diga amém, que são tradicionais nem acreditam nesses poderes. As que são neopentecostais só vivem debaixo desses pseudo-poderes. E as que estão no meio tentando ser alguma coisa, no fundo já se perderam sem entender para que lado vai olhar. Ou elas vão ser frias demais, ou elas vão ser quentes demais. Mas no fundo Jesus disse: eu não quero que ninguém seja morno. Ou tu é uma coisa ou é outra. Fazendo referência à escolha que eu tenho que fazer de ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Este é o evangelho que infelizmente está sendo formado por super-heróis, mas o evangelho que Cristo deixou era o evangelho em que os homens que manifestaram o poder de Deus eram homens que davam toda a honra e a glória a Deus. Eu estava cortando o cabelo um dia desse, comecei a falar de Jesus com um colega que estava cortando o cabelo lá perto da casa de Jorge, e um senhor estava lá e se perguntou: você é de qual igreja? Eu disse: a igreja de Cristo. Onde fica? Eu disse: ela fica em todo lugar. Ele olhou assim, não entendeu. Ele disse: em todo lugar. Tem alguma aqui nessa rua? Eu digo: tem várias. Aqui nessa rua tem várias. Só nessa aqui, a casa vizinha tem uma igreja, mais para baixo tem outra, mas naquele prédio onde eu moro tem várias. Ele: como assim? Eu disse: a verdadeira igreja de Cristo é de Cristo. Ela não carrega um nome, ela não carrega uma bandeira, ela não tem uma bandeira para representá-la. A bandeira é Cristo. Mas no evangelho atual, nós fazemos a propaganda da nossa igreja, do nosso nome, do nome do pastor que representa esta igreja. Então venha para esta igreja, não olhem para nós, não olhem para seres humanos, olhem para Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso referencial, é Ele que eu e você temos que olhar. A Ele seja a honra e a glória, só a Ele. Quando terminar o culto, você não tem que se lembrar do nome do pastor que pregou. Você tem que se lembrar do evangelho que ele pregou, do que ele falou sobre esse evangelho, de quem ele falou. Porque quando terminar o culto, quem vai mudar a sua vida não é esse pastor quem vai lhe libertar, não é esse pastor quem vai lhe curar, não é esse pastor quem vai transformar a sua vida. É o dono deste evangelho, Jesus Cristo Senhor. Aleluia. Homens que não tinham nome nem renome. Gente simples, Jorge. Gente como eu e você. Simples. Que muitas vezes ninguém nem sabe quem nós somos, como aqueles homens. Jesus foi interpelado pelas autoridades da época. Os caras, os manda-chuva, os bons. Tu só anda com pecador, cara. Esses caras que tu escolheu para ser apóstolos aí, são só gente, é pescador, é gente que não tem nada, gente que não sabe nem falar direito. Jesus olha para esses camaradas e diz assim: olha, só procura médico quem está doente. Eu não vim para quem está bom, eu vim para eles, para seres humanos que precisam de mim, para pessoas que precisam de mim. Quem precisa dele aqui nessa noite? Ele está aqui. Ele continua aqui. E quando eu falo aqui, eu não me refiro ao espaço geográfico, eu estou falando aí dentro de você. Ele continua dentro deste templo, querendo agir, querendo fazer, querendo falar, porque Ele continua nesta igreja dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo, eles, a primeira igreja,
o modelo que temos que seguir. Eles não eram ricos, mas não faltava nada. Venha alguém pregar sobre isto. Eu queria muito que essa galera da prosperidade me mostrasse na Bíblia um apóstolo rico. Vem para a Bíblia, querido. Mostra para mim qual destes apóstolos. Porque todos eles, sem nenhuma exceção, perderam tudo quando decidiram seguir Jesus. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo, meu irmão. É ficar sem nada. O evangelho modelo que Cristo deixou é literalmente um evangelho que arranca de você tudo, mas ele lhe transforma de dentro para fora e nunca lhe faltará nada. Sabe o que é nada? É nada. O evangelho de Cristo te leva a conhecer um Deus que é o Deus conhecido como o Deus da providência. Você sabe o que eu costumava dizer aqui sobre prosperidade? Prosperidade não é ter muito. Quem lembra? Prosperidade é ser próspero. Ah, pastor, eu vou na igreja lá de fulano, que lá está tendo aquela campanha que vai transformar a minha vida. Aquela campanha, porque eu quero uma casa e não tenho casa, e lá está tendo a campanha da casa. Pastor, tem umas irmãs aqui que eu fico pensando, Jennifer, meu Deus, o que passa na cabeça de uma irmã dessa? Para ir a uma igreja como esta, atrás do seu amor, porque está tendo a campanha do amor. Aí volta com uma fitinha do amor, acreditando que a fitinha fará com que ela encontre o amado dela. Gente que acredita nessas tolices gospels, e que Jesus não deixou isso. Escute o que eu vou lhe dizer, saiba disso, você que está me assistindo aqui e fora daqui. O evangelho de Cristo é um evangelho tão poderoso, que você pode não ter nada, mas nunca lhe faltará nada. Você pode não ser ninguém, mas nunca lhe faltará nada. Tudo que você pedir, Ele vai lhe dar, de acordo com a vontade dEle. Eles não eram ricos, mas nada faltava a eles. Na época lá, Jorginho, os caras que eram apóstolos, os sacerdotes, eles andavam com uma roupa muito bacana. A roupa de sacerdote era uma roupa top. Seria uma espécie de Zara, de alguma coisa de grife de hoje, né? Uma Tommy Hilfiger, alguma coisa assim, mais de um naipe diferente. Naquela época, os sacerdotes andavam no pano, meu irmão. Começar pelo manto deles aqui na frente, que tinham 12 pedras preciosíssimas. Os caras andavam no linho, meu irmão. Quando de longe iam chegando, já sabia, lá vem um sacerdote, lá vem um líder, lá vem um homem de Deus. Jesus chama os pescadores. Eu acredito que alguém chega e diz assim: Jesus, a gente não vai ter nenhuma farda, nenhuma roupa bacana, como aqueles sacerdotes ali. Olha como eles andam, Jesus. Olha o naipe, olha o nível dos caras, Jesus. Jesus disse: não, eu quero que vocês se vistam lá dentro. Eu quero que a roupa de vocês, interna, cubra a nudez, a ignorância, as coisas erradas. Eu quero que a roupa que vocês vão se vestir seja branca, mas é dentro. Eu não quero saber como vocês estão se vestindo aqui fora, não. Porque isso eu chamo de sepulcro caiado. Gente que anda na moda, no pano. Uma vez eu quis andar assim. Fui pregar num congresso, eu já disse isso aqui. Só de pastores. Eu tenho 5 formações. Escolhi e botei meus anéis aqui na mão para fazer a mídia. Poxa, chego no púlpito lá, tá os caras, só os doutores pesados, cada um com o anel mais largo do que o outro, mais bonito do que o outro. Só a autoridade eclesiástica do Brasil, mais de 600 pastores, só escolhido a dedo para pregar. E eu convidado para pregar para esses camaradas, que eu subo no púlpito, boto os meus anéis, e Deus já tinha me dito lá, uma semana depois que eu aceitei Jesus: não usa mais isso. Não é nisso que está o teu conhecimento, não é nisso que está a tua graça, não é nisto que eu opero. Mas eu, para fazer a mídia, para fazer a média, porque como eu te disse, se você está no meio, você é arrastado pela multidão, você vai sendo levado no bolo, você vai sendo levado, porque se você não se deixa levar, o pessoal te pisoteia.
E aí eu boto o anel, quando eu for pregar, eu começo a falar coisa com coisa, e eu me percebo vazio, eu me percebo sem sentido no que eu estou dizendo, eu percebo que aquilo que eu estou falando não tem conectividade, não tem nem cognição. Aí Deus grita no meu ouvido, usando um profeta. Um pastor se levanta, vai no meu ouvido e diz assim: tira estes anéis. Eu tiro e começo a testemunhar. Gente, olha, eu nunca usei isso, primeira vez que eu resolvi usar, porque eu queria fazer média para esses caras aqui, ó. Mas eu descobri mais uma vez que Deus não é Deus de anéis, Deus não é Deus de roupas, Deus não é Deus de grife. O Deus que nós servimos é um Deus que realmente age por Ele, para a glória dEle. Aleluia. Então Deus manifestou a sua glória e falou naquele lugar por 6 horas. Foi a minha pregação mais longa, a pregação mais longa da minha vida. 6 horas pregando, direto, de manhã até o final da tarde, pregando uma pregação específica para líderes. E sabe por que eu estou lhe contando isso? Porque o evangelho que eu fiquei sabendo que cresceu nesta nação é um evangelho que está mais preocupado com o que você se apresenta, como nós cantamos, como nós pregamos, como nós falamos, do que em transformar você por dentro. Você sabe, a mensagem que realmente eu e você precisamos parar para ouvir é aquela que quando você sai da igreja, você fica pensando: caramba, aquilo ali que aquele cara falou faz sentido, eu preciso mudar isso na minha vida. Meu Deus do céu, aquilo que está sendo pregado hoje na igreja falou comigo, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Este é o evangelho de Cristo, que Cristo deixou, louvado seja o nome de Jesus. Mas diferentemente daquilo que é pregado hoje em dia, o que nós estamos vendo é uma realidade completamente diferente daquilo que a Bíblia nos mostra. Terceiro, isso me chocou mais ainda. Os 12 apóstolos, eu fiz uma análise na vida dos 12. O mais inteligente deles, eu diria que era Mateus, cobrador de impostos. Era o mais sábio deles, era o que entendia um pouco, era o que estava um pouco por cima. Os outros eram só orelhas secas. Os 12 apóstolos deixados por Cristo não eram teólogos, não eram conhecedores do evangelho, não conheciam as escolas das quais o apóstolo Paulo frequentou um dia, não estavam aprendendo aos pés de Gamaliel como o apóstolo Paulo aprendeu. Eram os 12 modelos que nós tínhamos, formados por homens simples, ignorantes da fala, mas que quando abriam a boca, falavam como o apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: isso não vem de ti, isso que está saindo da tua boca vem de Deus, isso é a manifestação do Espírito de Deus através de ti. Esse é o evangelho que aquele mundo da época conheceu, o evangelho que quando eles abriam a boca, Deus operava. Você sabe o que acontece? Pedro chega na porta do templo, ele era um incauto, ele era um cara ignorante, ele não era teólogo, mas ele conhecia Jesus, ele conhecia quem era Jesus. Ele chega na porta, chamada Porta Formosa, uma porta que dava acesso à entrada de Jerusalém, que dava acesso ao templo. Ele chega lá, tem um coxo, um paralítico que há anos é colocado ali. Ele olha para o cara diz, levanta a mão e diz assim: pode me dar uma moedinha aí que eu estou liso. Pedro olha para ele: cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, cara, eu sou liso que nem tu, mas eu tenho um negócio que vai mudar a história da tua vida. O que é que você tem? Dá aqui tua mão. A Bíblia diz: tomando-o pela mão, ele disse: levanta-te e anda. O cara, ao se levantar, a perna foi enrijecendo, os músculos foram restabelecendo, os tendões foram desatrofiando, a perna foi voltando a inchar. Ele começa a saltar, entra dentro do templo cantando e adorando a Deus. E alguém pergunta: o que é isso? O que é isso? Alguém falou de Jesus para mim e ele me curou. Aleluia. É o evangelho que os apóstolos deixaram para nós, de homens que não eram teólogos, mas que conheciam o dono da teologia. Nós estudamos em teologia Deus, teologia, estudo de Deus. Nós estudamos sobre Deus. Eles não estudaram sobre Deus, eles experimentaram a presença de Deus, eles experimentaram estar na presença deste Deus. Por isso o evangelho era diferente.
Não era um evangelho que precisava-se de artifícios psicológicos, de gatilhos mentais, de hipnose. Eu fiz um curso de hipnose caríssimo. 6 meses estudando aquela porcaria. Para quê, pastor? Só para entender como os caras fazem. Quando chega no final do curso, eu disse: meu Deus do céu, eu já vi tanto isso. Meu Deus do céu, como é que isso? Eu nunca me toquei. Meu Deus do céu, quantas vezes eu não vi isso? Pastores fazerem isso. Gente que usa hipnose no púlpito, no meio da pregação, para você acreditar nas coisas das quais não vem dele, não vem do eterno. Deixa eu lhe dizer uma coisa: olhe para Cristo, Ele é o seu alvo. Em Cristo Jesus o inferno não prevalecerá contra você. É só nele que ele não prevalecerá. Quantos podem dar glória a este Deus? Uma coisa que eu descobri, Jorginho: esses caras que não eram teólogos, eles usavam o que tinha. Usavam o que tinha, cara. Tu é baixista, o outro lá é tecladista, o outro ali é do som, a outra ali é do discipulado, o outro ali é pregador. Meu irmão, qual é o seu talento? Qual é o talento que você tem? Não vem com essa de que pastor não tem o talento. Pastor, eu não sei o que eu faço dentro da igreja. Pastor, ninguém me escolhe. Você não precisa de um cargo, você não precisa de uma função, você não precisa de alguém lhe dizer o que fazer. Deus escolheu você para fazer algo nesta terra, e uma destas coisas eu posso lhe garantir: anuncie que Jesus Cristo é o Salvador. Anuncie que Ele voltará para buscar a sua igreja nesta terra. Este evangelho não depende de níveis sociais, não depende de níveis de conhecimento. O evangelho que os apóstolos foram grandes evangelistas pregando, não era formado por homens que eram doutores, eram formados por pessoas como eu e você, que eram até ignorantes na fala, que muitas vezes eram até mal compreendidas, porque não tinham letra naquilo que falam ou escreviam, mas eles abriam a boca e anunciavam: Jesus Cristo mudou a minha vida, pode mudar a história da tua vida também. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto, eles não faziam cair fogo do céu. Mas uma coisa me chamou a atenção: mas ao fogo, e pelo fogo, muitos deles acabaram morrendo. Você já leu como os apóstolos 12 morreram? Todo mundo só conhece a história daquele que tirou a própria vida. Qual é o nome dele? Judas. Todo mundo só fala dele. E os outros 11, você já descobriu como é que eles morreram? A tradição nos mostra algo curioso, porque quando a gente fala de como esses caras viveram, de como eles morreram, nós ficamos perplexos, porque esses homens, eles não tinham o misticismo gospel em si. Olhe para cá. O apóstolo Paulo chega numa cidade, começa a pregar um evangelho. Escute isso, Atos capítulo 16, você pode ver isso. Chega uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela era escrava, e ela tinha um demônio incorporado nela 24 horas, que dizia para o dono delas: olha, aposta nisso aqui que tu ganha, aposta naquilo ali que você ganha. Quando esta endemoniada vê Paulo, começa a seguir Paulo e perturbar Paulo. Paulo olha para ela, repreende o espírito que estava nela. Essa menina fica boazinha, demônio nenhum se manifesta mais. Os donos dela ficam injuriados, mandam prender Paulo, ele é preso por causa disto, e a história se desenrola. Mas o meu foco é, quando Paulo foi expulsar aquele demônio, escute aqui, não teve show pirotécnico, ele não chamou a galera para olhar, ele não bateu palmas assim: gente, vem olhar aqui o poder de Deus. Ele não fez nada disso. Ele olhou para a situação, lutou contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevaleceram contra ele. Sabe por quê? Porque o objetivo dele não era chamar atenção para si, ele queria atenção para ele. Esta semana um irmão me manda um vídeo: pastor, o que você acha do vídeo? O vídeo lá, o cara tá com um martelo, uma marretona, Jorge, daquelas diferentes, é um bicho desse tamanho assim, cara. E no vídeo tem assim, a unção de Thor. O cara pega um martelão, e aí filma isso aqui, filma, eu quero que veja. O babaca ainda faz a idiotice de mandar filmar e jogar na internet. É gente que tem noção. Gente, esse evangelho virou tanta bagunça que os caras já estão fazendo isso sem noção. Os caras que estão fazendo já perderam até noção do
quanto ridículo eles estão fazendo isso. O cara pega o martelo de Thor e começa a dizer assim: eu vou quebrar agora as barreiras da sua vida, do mundo espiritual. E vamos embora. E a igreja entra naquele êxtase. Quem pula, pula. Quem fala em línguas, fala. E a galera vai à loucura. É doido. Quando ele diz 3, que ele faz assim, cai metade da igreja. Eu disse comigo mesmo, digo, gente, a barreira estava nos camaradas, não era nem no mundo espiritual, estava nas pessoas. Porque caíram foram elas. Gente, literalmente engodada, enganada. E o irmão me manda isso, eu disse: irmão, nem divulgue isso para ninguém, nem passe isso para frente, porque isso envergonha o evangelho, isso envergonha Cristo. Os que são ímpios, quando veem essa doidice, diz assim: está vendo como eles enganam o povo? E nós não somos assim. Nós estamos marchando, ainda que nessa guerra alguns de nós sejamos bem feridos, maltratados ou até levados ao fogo, mas nós estamos marchando. A igreja de Cristo continuará marchando, porque a porta do inferno não prevalecerá. A maioria dos apóstolos morreram por causa de Deus. Olha só, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, gente. Foram crucificar ele, o Império Romano disse: vamos te prender, te crucificar. Ele disse: não façam isso comigo, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu, me botem de cabeça para baixo. Já ouviu falar na cruz de Santo André? Quando a gente vai fazer autoescola, a gente tem que aprender o que é aquele sinal. O cara foi crucificar André, apóstolo, disse: não faça isso comigo não, me coloca como se fosse assim um X, eu não sou digno de ser crucificado como morreu o meu Jesus. E aí você vai vendo, Bartolomeu, arrancaram a pele dele inteira, por amor a Cristo. Paulo foi decapitado, meu irmão, cortaram a cabeça dele. E você vai vendo, todos os apóstolos tiveram um final trágico. O apóstolo João, eu estive recentemente com um bando de irmãos que a gente levou, um grupo de irmãos para conhecer as igrejas, ou as cidades das igrejas do Apocalipse. Nós fomos na ilha de Patmos, e ao chegar lá, eu fui ensinando verdades que eles enganam. E dentre elas, sobre o apóstolo João, pegam João, porque estava pregando em Éfeso, o Império Romano prende ele, diz assim: vamos matar esse cara, nega Jesus e confessa os nossos deuses como teu Deus. Ele disse: eu não nego. Manda esquentar o caldeirão, botaram azeite e jogam ele dentro do azeite quente, nenhuma gota de pele dele é arrancada, tiram ele de dentro. Rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos botar ele na ilha dos loucos. A ilha de Patmos era a ilha mais temida pelos escravos, porque por lá perambulavam espíritos de loucura, e todo ser que era jogado naquela ilha ficava louco, ficava demente, tinha vultos, não voltava mais de lá porque ficava demente. Jogam o apóstolo João lá, dizendo que ele vai ficar louco lá esse cara vai morrer de loucura. Já que a gente não consegue matar ele queimando no óleo quente, nós vamos matar ele de doidura, de doideira. Sabe o que acontece? O livro, ou um dos livros mais importantes da Bíblia, é o livro de Risgalos, conhecido por você e por mim como Apocalipse. A maior revelação bíblica foi dada na ilha da loucura. O apóstolo João é jogado lá para ficar louco. Jesus o leva no espaço-tempo para ver a glória dos céus, a glória dos últimos dias, para ver Jesus vindo em um cavalo branco, vestido para a guerra, para vencer os nossos inimigos, e junto com ele um exército de anjos que o seguiam desde o céu. João viu coisas que nós estamos vivendo, João viu esta pandemia, João viu coisas que ainda virão. Aonde quiseram assassinar e transformar em loucura um homem de Deus, Deus disse: vocês querem deixar ele louco? Pois eu vou mostrar para ele coisas maiores do que ele já viu até agora. Este é o evangelho que Cristo deixou. Fique de pé por bondade. Aleluia. Eu quero encerrar falando da quinta e última coisa que eu aprendo neste evangelho. Vocês conhecem aquela música Efésios 6, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus.
Quem crê nisso, diga glória a Deus. Gente, você sabia que numa guerra, portas são utilizadas como instrumento de ataque ou de defesa? Como assim, pastor Júnior? De defesa, quando você fecha lá seu castelo para proteger quem está vindo contra ele. De ataque, quando você quer invadir estas portas que estão protegendo algo por trás delas. Você sabe por que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Ele estava usando um trocadilho. Ele estava, em outras palavras, nos ensinando que o inferno tem portas, das quais dentro deste inferno há milhões de vidas aprisionadas, e que ninguém tem acesso a estas portas, ninguém pode atravessá-las, ninguém pode destruí-las, ninguém pode avançar contra elas, porque as portas do inferno são fortes, são blindadas. Você nunca parou para pensar porque tem tantas pessoas no mundo que não conseguem ser libertas da droga, do álcool, da prostituição e por aí vai? Nunca parou para pensar porque você sua pra caramba para falar o evangelho para alguém e você percebe que a pessoa não consegue se dobrar? É porque ela está do outro lado. Há uma porta que atravessa entre você e ela e não deixa esse evangelho chegar lá. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Jesus disse: as autoridades dessa terra não podem avançar nessa porta, não conseguem contra ela. Os soldados de Roma não podem quebrar esta porta. Quem está lá dentro do inferno não consegue ser liberto pelos romanos. Ele disse: olha, não adianta usar todo o armamento que você conhece humanamente para poder avançar contra esta porta, porque esta porta é inquebrável, nada vai quebrar ela nesta terra. Jesus estava dizendo aos apóstolos: olha, prestem atenção, o conhecimento teológico não vai quebrar esta porta, os seus anéis de formatura não irão quebrar esta porta. Ele estava literalmente dizendo: não adianta chamar o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra para tentar quebrar essa porta, porque ela não vai se quebrar. Todo mundo ficou pasmo e disse assim: e agora? O que eu faço? Como será? Sabe o que Jesus disse? Existe um grupo, Felipe, só um grupo nesta terra, que o inferno, quando está diante dele, a porta se rompe. Você sabe que grupo é este? Só existe um órgão vivo, só um órgão vivo, que quando chega diante desta porta, consegue sem arma, consegue sem bala, consegue sem arma poderosa, essas armas que existem, sem conhecimento, sem teologia, meter o pé nela e ela abre. Sabe qual é esse órgão vivo? Chama-se Igreja de Cristo, a igreja dos salvos, a igreja dos santos, a igreja dos eleitos, a igreja dos escolhidos, a igreja dos que morarão e viverão na glória, a igreja daqueles que foram chamados e escolhidos. Quem é esta igreja aqui nesta noite? Deus conta com esta igreja para nós metermos o pé nestas portas, para nós resgatarmos de dentro destas portas as vidas que precisam conhecer a Jesus Cristo. Não pregue o evangelho da prosperidade, não pregue que se a pessoa vir para a igreja a vida dela vai transformar no mar de rosa. Diga: se você virar um crente, se você decidir Jesus, não vai ser fácil, mas abra a boca sorrindo e diga: mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o nosso Jesus venceu o inferno e venceu este mundo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz algo tremendo. Diz que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave do inferno. Chegou na dona Morte, diz: Morte, vem cá. Sim, passa a chave. Não, mas passa a chave aqui na minha mão, eu quero na mão. Não, é na minha mão, bota aqui. Sim, senhor, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Jesus disse em Apocalipse 1,18: eu sou aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Sabe a quem ele deu essas chaves?
Ele deu essas chaves a você, Ele deu essas chaves a mim, sabe para quê? Para você não ter nem o esforço de meter o pé na porta. Você mete a chavezinha e diz assim: inferno, eu vou abrir, porque eu tenho a chave, o dono me deu, aquele que manda, aquele que tem autoridade me deu a chave, e eu vou abrir, e vou resgatar vidas que estão aí. Você vai abrir a porta, porque contra a igreja de Cristo o inferno não prevalecerá. É por isso que cantamos, Hilton. É por isso que nós cantamos, que contra a igreja as portas não prevalecerão. Quantos conhecem aquele hino em Efésios capítulo 6? Você conhece? Eu quero lhe convidar a adorar a Deus. Só os soldados. Quem é soldado aqui de Cristo, diga glória a Deus. Somos nós. Somos nós quem, pastor? A igreja que marcha. Deus está contando comigo e com você para dizer a este mundo: Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para nos dar o conexão, o caminho, o contato com Deus novamente. E você pode ter isso através de Cristo Jesus. Só através dele, somente através dele. Quem entende isso aqui nessa noite? A palavra trouxe salvação, o discernimento, unidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão. Você crê nisso? Para combater o mal.